Olá, meu nome é Antônio Celso Ribeiro Brasiliano, estamos aqui mais uma vez no Risco no Ar e hoje nós vamos bater um papo sobre a questão da ESG, um novo paradigma para a gestão de riscos. Primeiramente vamos ter que saber, na verdade, o que vem a ser ESG. Nada mais é uma sigla em inglês que significa meio ambiente, questão social e a questão da governança, ou seja, o processo macro da sustentabilidade. Então a sustentabilidade já existe há muito tempo, certo? Ela tinha até uma tríade também parecida com essa, que era ambiental, era o social e tinha a questão econômica, ou seja, eu tinha que ter um crescimento, tinha que ter um consumo de bens, né? Uma produção, uma distribuição que não fosse ser predadora para o planeta. Essa era a questão da sustentabilidade. Só que a ESG, ela na verdade veio com um outro toque, ela veio com uma outra mensagem, uma mensagem forte para as empresas. Então, brincando com vocês, o que não se fez no amor se faz pela dor. Por quê? Porque os investidores, os fundos que fazem, na verdade, toda a gestão de ativos de trilhões de dólares aí no mercado financeiro, passaram a exigir um investimento chamado responsável. Passaram a chamar isso daí de capitalismo responsável. Então isso é um ponto importante. E passaram a exigir que as empresas, né, que eles fossem realizar os seus respectivos investimentos, tivessem programas, né, estruturados e parrudos no que tange a ESG. E para isso eles tinham que ter relatórios que fossem confiáveis, relatórios que fossem mensuráveis, para que pudesse ele fazer a comparação e evitar o que eles chamavam de greenwashing, ou seja, os lavadores de verde, uma conotação pejorativa para os lavadores de dinheiro, ou seja, os embusteiros. Então o pessoal fazia aqueles relatórios bonitos, maravilhosos, só que na realidade não praticavam absolutamente nada. Isso é tanto que é verdade que a maior fundo de gestão de ativos aí do mundo, a BlackRock, ela soltou, na verdade, para o mercado uma carta, e eu vou ler aqui para vocês, que eu acho interessante, não a carta inteira, mas uma parte dela, onde ela reforça a questão do capitalismo responsável. Então, o que ela fez, a BlackRock? BlackRock, na verdade. Acreditamos que, quando uma empresa não está efetivamente abordando uma questão material, seus diretores devem ser responsabilizados. Então, isso é um ponto fundamental. Está dizendo para nós que a diretoria e o conselho são responsáveis pelas ações que a empresa vier a fazer. No ano passado, tá certo? 2019, ele escreveu isso aqui em 2020, a BlackRock voltou contra ou reteve votos de 4.800 diretores, tá certo? Em 2.700 empresas diferentes. Ou seja, ele bloqueou, ele como investidor maior, acabou bloqueando o voto ou as ações que poderiam as empresas serem executando ou fazendo. Quando acharmos que as empresas e conselhos não estão produzindo divulgações de sustentabilidade eficazes, implantando estruturas para gerenciar essas questões, vamos responsabilizar os membros do conselho. Ou seja, eles estão dizendo, dando um recado claro, que vai responsabilizar civil, criminalmente, o conselho de administração e a diretoria, se os programas não forem de fato eficazes. Dado o trabalho de base que já lançamos sobre a divulgação e os crescentes riscos de investimentos em torno da sustentabilidade, estaremos cada vez mais dispostos a votar contra a administração e os diretores, quando as empresas não estiverem progredindo o suficiente nas divulgações relacionadas à sustentabilidade e nas práticas e planos de negócios subjacentes a ela. Recado que lhe deu claramente que a ESG, a questão da sustentabilidade, meio ambiente, na verdade, o social e a governança, devem estar alinhadas e não isoladas aos propósitos da empresa, devem estar alinhadas à estratégia da empresa e que a gestão de riscos deve ser realizada em cima das questões chaves, tá certo? Do meio ambiente, do social e da governança. Questões chaves essas específicas para o seu segmento de mercado. Então isso, senhores, é puramente um recado que o mercado financeiro deu em função de quê? Não foi só no amor, mas teve mais ou menos 3 motivos básicos. Primeiro, o engajamento dos investidores, eles mesmos, e do próprio consumidor, do mercado como um todo.
com temas relativos a ESG. Isso é um ponto importante. Segundo ponto, regulação. Começou o mundo inteiro, né, as agências reguladoras começaram a apertar quesitos dessa natureza. Então, empresas que não estarão acompanhando isso vão ficar fora do mercado. E a ESG é um alfa. O que é um alfa? Né? É tido como, no mercado financeiro, como uma geração de retorno acima do mercado, ou seja, investindo em sustentabilidade, em empresas que se preocupam com a comunidade, com o país e com o planeta, eles têm um retorno muito maior do que aquelas que não se preocupam com isso. Então isso é um ponto primordial para que a gente possa estar, na verdade, progredindo, tá certo? E tem um outro dado importantíssimo. Os investidores falam, né? Começaram a discutir e começaram a levantar que os relatórios que eles recebiam, né, desses programas não eram relatórios condizentes, porque eram relatórios isolados de ações específicas, não eram mensuráveis, não tinha como medir se estava caminhando ou não. Então eles começaram a gritar e dizendo que tinha que ter métricas para isso. Então isso é um ponto fundamental. E aí se criou, através de metodologias das consultorias internacionais, uma série delas de métricas a serem colocadas. Uma delas é a SASB, que é internacional, que ela amplia e faz o quê? Ela colocou 5 amplas dimensões do ESG, olhei para vocês aqui, e 26 questões chaves. Então, quais foram essas dimensões que ela colocou? Na área social, ela rachou em 2. Colocou o capital social e o capital humano. Entre as questões chave, eu não vou ler para vocês as 26, obviamente, tem a questão do capital social, tem a questão da privacidade do cliente e a questão da segurança de dados. Então está aí a questão da LGPD, segurança de dados especificamente. No capital humano, vem a questão da saúde e segurança do trabalho, risco, né, do trabalhador, especificamente falando. Fala também na questão do modelo de negócio e inovação, ou seja, o modelo de negócio e inovação tem que estar integrado com as questões de sustentabilidade. Fala na questão do meio ambiente, obviamente, emissões de gases, qualidade do ar, gestão da energia, né, gerenciamento de água e de esgoto, quais são os impactos que causam aí na comunidade e no respectivo país e no planeta. E o ponto fundamental que todo investidor olha, em primeiro lugar, a questão da governança, onde ele vai olhar a ética no negócio, o comportamento competitivo que tem, a gestão legal e regulatória do ambiente onde se encontra, gerenciamento de risco dos incidentes críticos, para verificar se a empresa pratica, faz, executa isso daqui, ponto fundamental, gestão de risco sistêmico. Então nós temos que saber a questão do teorema de Bayes sobre impactos cruzados, na verdade, importantíssimo isso, das probabilidades condicionantes, vai saber se isso executa ou não, a independência do conselho, se o conselho é um conselho, né, entre amigos ou é um conselho totalmente independente, política de remuneração, diversidade, né, na formação dos comitês, tá certo? E as estruturas dos comitês. Ou seja, sem governança não tem como existir ESG. Então isso é um ponto importante, tá certo? Uma outra consultoria, a MSCI, também renomada com a sua metodologia já há algum tempo, ela já dividiu de uma outra maneira. Ela fez os 3 pilares, meio ambiente, o social e a governança, colocou 10 temas, quer dizer, em cada um dos pilares ela abriu, e dentro desses temas ela colocou questões chaves. Quer dizer, então, o que nós temos no fundo? Eu tenho 3 pilares, tenho 10 temas e tenho 37 questões chaves. Qual é o ponto crucial aí? O ponto crucial é a gente saber, nós da área de riscos, quais são os riscos que a empresa corre ao não praticar, ou não executar, ou não materializar o quê? As questões chaves. E se essas questões chaves estão direcionadas para o segmento de negócio. Isso é importante para o segmento de negócio dela. Qual é o segmento de negócio que eu estou falando? Serviço, indústria automobilística, indústria química, indústria petrolífera, tá certo? Energia e por aí afora. Então é isso que o investidor quer saber, ele quer olhar. Então ele quer saber, por exemplo, quais são os riscos que a empresa possui em relação à sustentabilidade, que isso é um ponto fundamental. Então a ESG para isso tem que estar alinhada fortemente com o propósito e com a estratégia, tá certo? Não pode estar fazendo isso aí de modo isolado, tem que estar coeso, tá certo? Para poder prevenir
e mitigar riscos. Que riscos? Riscos de passivos ambientais, vazamento de dados, saúde e segurança, tá certo? Lapsos de governança, então, segurança do produto, são pontos importantes que devem ser olhados de maneira muito clara. O último ponto para poder falar com vocês aqui é o que o investidor vai olhar. Então ele começa olhando, na verdade, o que do programa ESG? Ele olha pela última sigla que é G, que é Governance ou governança. Ele olha a governança em que sentido? Para poder verificar se a governança é suficientemente independente para estar o quê? Olhando, criticando, tá certo? Observando, auditando a questão dos quesitos do social e do meio ambiente. Então a governança é ponto fundamental, recebe uma nota prioritária em questão disso. E um dos quesitos da governança é diretamente com a gente. São os riscos que a empresa possui integrados com a questão do social e a questão da ambiental. É ponto fundamental. Se a gestão de riscos corporativa não estiver olhando os riscos ligados ao meio ambiente e ao social, ao programa ESG, estou por fora. Se a gestão de riscos não levantar que não tem governança, estou por fora. Eu tenho que ter governança, obrigatoriamente. É o primeiro quesito que ele olha. O segundo quesito que ele olha ele quer saber se as questões chaves do programa a ser executado pela empresa, elas são realmente relevantes para o setor. Então olha que interessante, eu vou ver primeiro se a minha governança está funcionando. Número 1, porque se a governança não funcionar, eu esqueço o resto. O programa não vai estar. E está correto isso daí. Então é uma linha interconectada que você tem que estar verificando, né, essas variantes com os vasos de comunicação que elas têm entre si. Ok? Então eu vou olhar a governança, olho na verdade se as questões chaves são relevantes para o setor. E um terceiro ponto que eu acho importantíssimo, que foi falado e bem batido, o foco é na exposição ao risco e não apenas na divulgação, o que é uma baita de uma realidade, senhores. Por quê? Porque nos relatórios que são hoje elaborados e divulgados, você não tem o grau de risco, você não tem o grau de exposição da empresa, você tem o que lá? Somente você tem lá a divulgação de que risco que ela possui. Só tem isso, de forma genérica. Então ela não tem a exposição clara. Eles falam que não, os investidores. Tem que ter a exposição. Eu tenho que saber a minha criticidade. Isso tem que estar claro, tem que estar transparente isso daqui. Transparente para quem? Para os investidores. Vocês viram a carta aí da BlackRock, onde ela fala claramente que os diretores e o conselho são responsáveis. Ponto fundamental. E o último, ele tem que saber qual é a posição da empresa em relação ao seu mercado. Se ela é líder, se ela é uma empresa retardatária, tá certo? Em relação o quê? Ao ESG. Então ela vai ser uma comparação. Então se eu vou investir numa empresa, vou verificar esses quesitos e saber em que posição ela se encontra. Para isso eu vou colocar mais ou menos dinheiro. Então o recado final para nós qual é? Número 1, a área de gestão de riscos ampliou o seu escopo. Eu tenho que estar agora olhando as questões do ESG, incluindo a questão da governança. É risco não ter governança. Então isso é um ponto fundamental. Então o Enterprise Risk Management, ou a gestão de risco corporativo, tem que participar. Então a área não é isolada. A área ESG é uma área transversal junto com a área de gestão de riscos. Vejam vocês que a área cresceu a amplitude dela e cresceu a escala dela hierárquica dentro das empresas. É fundamental isso para nós, tá certo? Por quê? Porque nós ganhamos, na verdade, uma posição e um status que nós não tínhamos. Só isso só vai acontecer, claro, se nós fizermos o nosso trabalho. Então, senhores, recado final, ESG, nós, da área de riscos, temos que estar pilotando, monitorando, identificando os riscos ligados à sustentabilidade e ajudar a empresa a fazer cumprir, né, o seu programa e, obviamente, fazer atingir os respectivos objetivos que colocou na sua planificação, né, do plano. Isto é o ponto fundamental e é isso que os investidores hoje mais carecem, segundo eles mesmos, tá certo? De que as empresas devem ser transparentes e devem produzir relatórios em formatos que sejam o quê? Que sejam medidos. Então isso é fundamental para isso. A medição do programa em si.
em que posição que eu me encontro, tá certo? Incluindo a questão do risco, incluindo a questão da governança. Ok, senhores? Muito obrigado, até a próxima Risco no Ar.